you're giving me fever when you step beside me, darling. Yeah, yeah. And I'm taking a breather, but I don't want this to go slowly. E aí, minha gente, beleza? Ó, o REC tá no ar. Estamos no ar hoje com um programa super especial para esse cara que merece não só uma homenagem, mas todas as homenagens. Estou mentindo? De jeito nenhum. Porém, esse é o programa que a gente jamais gostaria de fazer, pelo menos não dessa maneira, né? Afinal de contas, nos deixou recentemente o maior de todos, o Washington Oliveto. Que a gente sempre fala, né? Que é o garoto propaganda da propaganda brasileira. Ô, que saudade. É um título que define muito bem, né? Talvez o melhor slogan para o Washington Oliveto. Bom, e nesse programa você vai conferir um pouco dessa trajetória brilhante, também dos trabalhos mais marcantes e, obviamente, todo o legado e influência que ele deixou para o mercado brasileiro e mundial. E por falar em mercado, o mercado conversou com a gente. Todos eles gravaram depoimentos em homenagem ao nosso grande W. E vamos também relembrar algumas passagens marcantes do nosso W aqui no REC. Que, aliás, eu tô aqui com a mulher que mais entrevistou ele nesse país, Bruna Calmon. Tô mentindo, não? Meu Deus, eu não sei se foi a que mais entrevistou, mas que eu entrevistei o Washington inúmeras vezes. E isso trouxe para mim, mais do que um entrevistado, um grande amigo pra vida. Isso é verdade. Bom, missão difícil. Bora juntos nessa? Bora, estamos no ar com um programa especial, o Washington Oliveto. Celebrando o Washington. Nada na história de Washington Oliveto é convencional. Descendente de italianos e nascido no bairro da Lapa, em São Paulo, Washington cursou publicidade, mas nem chegou a terminar o curso. Seu começo profissional aconteceu de uma forma inusitada. Um pneu furado em frente a uma agência de propaganda foi a oportunidade para que ele batesse na porta, pedisse um estágio e começasse a construir o que seria uma carreira brilhante na publicidade. O trem corre no trilho da Central do Brasil. 3 meses depois e com apenas 19 anos, ele já havia criado seu primeiro comercial, o Pingo, para a marca Deca, que conquistou um leão de bronze no Cannes Lions e seria o primeiro de uma vasta coleção de prêmios. A Deca está lançando sua torneira com um mecanismo de vedação substituível, testada para durar mais de 200 mil voltas. Por isso, se a sua torneira Deca estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar. No ano seguinte, Washington foi trabalhar na DPZ, agência pela qual ganharia o primeiro Leão de Ouro do Brasil em Cannes, com o filme Homem com Mais de 40 Anos. Essas empresas julgam os homens com mais de 40 anos velhos demais para conseguirem sucesso profissional. E acham normal que eles comemorem o Dia do Trabalho numa fila de desempregados. Mas isso tem que acabar. Ainda na DPZ, criou junto a Frances Petit, um dos fundadores da agência, a campanha do Garoto Bombril, que impactou gerações com centenas de filmes produzidos e entrou até para o Guinness Book, como a campanha que ficou mais tempo no ar. Em vez de você ficar pensando neles, em vez de você viver chorando por eles, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra eles. Uma característica, por exemplo, do personagem Garoto Bombril era exatamente essa coisa de ser acreditável, da doçura, de tratar a mulher com respeito. São detalhes que as pessoas não notam. Eu fiz nos 35 anos de Bombril exatamente 389 comerciais com o Carlinhos Moreno. Em nenhum dos comerciais ele chamou a dona de casa de você. Um dos cacuetes verbais do personagem foi sempre, desde o primeiro filme até o último, chamar a dona de casa de senhora, para dar um certo distanciamento respeitoso. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito.
que eu não falei das 1001 utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E a partir daí começou a fase que provavelmente é a mais conhecida por todos nós. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Em 1986, Washington associou-se à Suíça GGK para abrir a WGGK, que em seguida se tornaria a icônica W Brasil, agência que colecionou quase 1000 prêmios em diversos festivais. Foi na W Brasil que nasceram peças que viraram referência para o mundo da publicidade. Os filmes Meu Primeiro Sutiã, clássico de 1987 para Balizer, Hitler, de 1989 para a Folha de São Paulo. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. E Curvas, que trazia o cachorrinho da Cofap já nos anos 90, são exemplos de trabalhos que viraram ícones, transcendendo seus papéis comerciais e se tornando referências populares. Esse movimento, aliás, sempre foi um dos objetivos por trás das criações de Oliveto, que dizia que um bom comercial tinha 3 objetivos: vender, ajudar a construir uma marca e fazer parte das conversas das pessoas, se eternizando na cultura popular. Lembra da gente? O casal Unibanco. Nos anos 80 e 90, a gente era o casal mais famoso da propaganda brasileira. Mas a gente não tá mais na TV. E o Unibanco hoje é Itaú Unibanco. E a criatividade do Washington Oliveto, nosso criador, será lembrada para sempre. Se eu aparecer num comercial, você grita. Obrigado, Washington. Assim como o casal Unibanco, você é para sempre. E o Washington foi mesmo um ícone cultural. Para além de suas criações publicitárias marcantes, também virou música. No refrão, Alô, Alô, W Brasil, de Jorge Benjor, que também fala dele na canção Engenho de Dentro. A cabeça do Oliveto é igual a uma cabeça de negro. Muito QI e TNT do lado esquerdo. Foi um dos criadores do movimento Democracia Corintiana, um marco na história do seu Clube do Coração. Escreveu livros e saiu até como destaque de escola de samba, quando a Gaviões da Fiel apresentou um samba-enredo sobre a publicidade brasileira no Carnaval de 2013. Pode bem ver, na tela da TV, nas ondas do rádio, tô ligado em você, pode avisar, é Carnaval, 1 minuto de comercial. O que eu mais admiro no Washington é a capacidade que ele tinha de conseguir fazer com que o trabalho dele fizesse parte da cultura brasileira. Ele sabia que publicidade e o que a gente faz é também pop, que nem Andy Warhol tinha a mesma percepção. E ele levou isso ao extremo. Ele é uma pessoa que a agência dele virou uma música popular que todo mundo dança e é irresistível. Então, como ele mesmo dizia, ele é a única pessoa que é citada na música popular, pessoa jurídica e pessoa física. Eu sempre falo que tem 3 Washington, certo? O Washington talento, certo? Um Washington criativo, que não se põe em dúvida, todo mundo sabe e não tem nenhuma comparação aí. O segundo Washington é o Washington trabalho, um cara que 7, 8 da manhã estava lá trabalhando, acompanhava, ele apresentava as campanhas ao cliente, um trabalhador até a noite, etc. Dormia pouco. E o terceiro Washington é o Washington que poucas pessoas, claro, como os amigos conheciam bem, o Washington moral, o Washington carinhoso, generoso, amável, defendendo seus funcionários. E para terminar, eu só posso dizer, que sorte ter Washington na vida. Já de alguma fama na TPZ,
trabalhava na DPZ. A gente se deu bem logo de cara, porque ele gostava de comer, eu gostava de comer. Então começamos a ir frequentar alguns restaurantes juntos. E às vezes um descobria um restaurante e avisava o outro. Era uma coisa muito interessante isso. Muito gostosa também, porque a gente tinha a gula, digamos assim, satisfeita com uma boa informação. Sempre era uma boa informação dele ou minha. E a gente então foi ampliando o nosso horizonte de restaurantes. São Paulo, Rio, Nova York, Paris, Roma, enfim, alguns outros lugares do mundo por aí. E uma coisa que o Washington dizia que era a W Brasil era a agência com mais felicidade por metro quadrado. E eu concordava completamente. Foram esses anos que eu vivi na W, foram assim, de muito aprendizado, muita alegria, muito privilégio por estar tanto tempo ao lado desse gênio e feliz por ter participado um pouquinho da história da W Brasil. Além do horizonte existe um... Eu comecei a trabalhar em propaganda sonhando em fazer um bom trabalho para um dia o Washington me chamar para trabalhar com ele. Isso, graças a Deus, aconteceu. E desde então, sempre que eu estava trabalhando, era para deixar ele orgulhoso de mim, mesmo depois que eu saí da W Brasil. Então, durante todo o meu período de profissional, nunca teve um dia que eu não estava pensando no Washington. E agora, infelizmente, com 52 anos, eu vou ter que me reinventar e inventar um novo estímulo para poder fazer o que eu faço. O Washington vai deixar um buraco, né? Um buraco muito grande, intelectual, na publicidade brasileira. Morre um pedaço da publicidade, né? Das ideias, da criatividade. Lógico, nós temos incríveis publicitários, que eu também sou fã, Nizam, né? E tantos outros, e novas gerações e legados do Washington, né? Como o Guime. Mas fica a parte intelectual muito pobre, né? A gente se empobrece quando ele vai, porque era um homem do mundo, era um homem que conversava com todo mundo, um homem que não tinha preconceito a nada, que entendia as pessoas, que entendia o contexto. Todos os dias eu tento imitar o profissional Washington Oliveto, mas tem uma coisa mais legal. Eu tento imitar também o ser humano Washington Oliveto. Eu acho que ele é um cara absolutamente generoso, é um cara que as pessoas, os amigos dele amam ele vive falando bem dos amigos. Talvez eu goste tanto dele, seja tão amigo dele, porque eu quero que ele fale bem de mim, né? Então, porque saindo da boca dele é mais crível, né? As pessoas são capazes de acreditar mais. Mas é isso, assim, acho que profissionalmente ele me define. Quem me inventou foi o Petit, mas quem me construiu foi ele. Pessoalmente, é um cara que, não sei, é até tolo falar isso, mas talvez seja um dos caras, uma das figuras mais importantes da minha vida. O trabalho supera tudo. Eu acreditava que a gente podia sempre entregar um excelente trabalho. E ele encorajava as pessoas a buscarem isso. Encorajava as pessoas também a viverem além do trabalho. Então, deixa uma saudade enorme, mas também deixa uma lembrança, deixa uma memória, deixa um legado. E nos encontros, vários encontros que eu tive com Washington, né, durante tantos anos, ou em eventos sociais, ou em questões de trabalho, alguma coisa, ele sempre foi muito gentil, muito querido, muito afetuoso e irradiava aquela alegria de viver. Ele amava a vida de tal maneira, né, e ele não se contentava só com isso, ele tinha uma generosidade absurda, que ele queria que todo mundo em volta dele compartilhasse dessa alegria, sabe? Tipo assim, não adianta, eu não quero ser feliz sozinho, eu quero que todo mundo tenha isso. E isso é de uma generosidade absurda, é muito lindo isso. Ele me ensinou muito como atriz, foi meu primeiro trabalho como atriz. Eu era uma atriz muito instintiva, né? Ele me ensinou muito com relação à interpretação, a disciplina na gravação. Chegue no horário, faça isso, sabe? Eu era uma menina, gente, eu brincava com boneca, sabe? Então imagina ter um contato com um gênio como ele, aos 11 anos de idade. E a gente tinha uma amizade, sim, profissional, de muito carinho. Eu, assim, uma extrema gratidão.
que percorreu todos esses anos. Eu vou fazer as palavras dele. Ele falou assim, que eu estou na história da história dele, ele está na história da minha história. Ele realmente foi um gênio, um ser humano maravilhoso. Dos litorais desse oceano Atlântico. Ai, ai, quanta história para caber uma vida só, hein? Quanta história, né? E é interessante o seguinte, o Washington Oliveto era aquele cara que tinha sede por viver, que gostava, né, Bruna, de celebrar a vida. Você que é muito amiga dele, você pode falar isso. Nossa, gostava demais. É por isso que a gente que era amigo do Washington, a gente sente pena, porque ele foi embora cedo demais, sabe? Um cara que curtia cada segundo da vida, aproveitou tudo intensamente. E eu pude registrar muito desses momentos, não só na frente das telas, mas como por trás também. Mas aqui no REC tem histórias inesquecíveis vividas junto com ele. E vou te contar, até sorvete eu tomei com o Washington na Riviera Francesa, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos relembrar todas essas passagens maravilhosas do Washington Oliveto aqui no REC. Porque afinal de contas, recordar é viver. Boa. Claro que um dos maiores criativos da publicidade brasileira e mundial foi uma figura central aqui no REC e ele esteve com a gente em muitos momentos diferentes. Ao longo dos anos, foram várias entrevistas incríveis, em que o Washington compartilhou seus insights com o nosso público. Eu adoro e exijo que as pessoas me levem a sério, mas eu não me levo a sério. Mas você incomoda? Possivelmente. A verdade é a seguinte, também não dá para ser gostado por todo mundo. Teoricamente, até tem gente que se não gostar de você é melhor. E também você nunca pode ser mais famoso que o teu trabalho, senão você corre o risco de lançar a qualquer momento, de ser substituído. Na categoria Washington Oliveto, eu sou o melhor Washington Oliveto que eu consigo ser. Eu brinco, né? Assim, o que é Instagram? No fundo, antigamente existia um tipo de casal que quando viajava, convidava os amigos para ver a projeção de slides e servia um fondue. O Instagram é a projeção de slides sem o fondue. E tem que ter uma coisa que a gente tem que ter consciência, que é parar com a ideia de briga entre onlines e offlines. As coisas têm que se complementar. A existência de algo novo não elimina a permanência do que existe de bom, de velho. Porque eu sou sorvetólogo, as pessoas imaginam que eu gosto e que eu entendo de propaganda, mas o meu forte, na verdade, é sorvete. O que te tira do sério? O que te faz ficar assim, uma vez na vida do namorado? Lealdade e burrice. Então tem umas manias, assim, o astral não tá bom? Manda comprar sorvete pra gente inteira. Esse é o Washington, é assim mesmo. Coxinha do frangó. Olha, eu nunca tive essa sorte de estar lá, mandar comprar coxinha do frangó. Esse tem que ser um jogo que os dois times já ataquem para o mesmo lugar. E ele tem que terminar 10-0. Se for 9-1 é porque não é para ser feito. Se tiver um pelinho, uma coisa errada não faz. Um momento muito triste para a publicidade brasileira. Eu descobri que o Washington havia falecido minutos antes de eu dar a minha palestra aqui no Clube de Criação e foi muito difícil. Eu estava assim, sem palavras no começo até. Porque o Washington, a gente perdeu basicamente o nosso Dan Wieden. É o maior ícone da publicidade brasileira. O tema da minha palestra foi Brand One Word, que é o poder de você encontrar a palavra que define quem você é, a sua essência, o seu DNA. E no último minuto eu incluí o Washington Oliveto. E a palavra dele, na minha opinião, é pop. Ninguém nunca fez tanta marca brasileira ser parte da cultura popular que nem o Washington Oliveto. Então ninguém nunca foi dono da palavra pop igual o Washington Oliveto foi. E a importância do Washington é muito difícil de mencionar, porque ele foi assim, o grande ícone. O que eu posso falar é pessoalmente. Eu decidi fazer propaganda, e eu falo isso não só hoje, em várias entrevistas que eu dei,
por causa dele, por causa do trabalho que a W fazia nos anos 80, que eu falava assim, isso é tudo que eu quero fazer da vida. Enfim, é uma pena, partiu cedo, mas deixou uma história gigantesca, assim, e, de novo, eu não posso falar pelos outros, posso falar por mim, assim, a minha carreira de publicitário é 100% por causa desse cara, então é isso. Nada mais justo de chamar Prêmio Washington Oliveto, que todas as agências e todo mundo tente isso aqui todo ano. Eu sou publicitário hoje, é porque o Washington Oliveto existiu. Eu sou de Belo Horizonte, trabalhei 4 anos lá e vim para São Paulo. Quem me deu o primeiro estágio foi o Washington. Então ele abriu as portas da publicidade para mim em São Paulo. Não dá para descrever a perda que a gente vive, tendo o Washington fora do mercado, mas o que ele deixa de legado para uma geração de publicitários é muito importante. Então o Washington é o maior dos maiores e ele transformou a publicidade em arte. O Washington diz, né, que em algum momento o sucesso e a carreira dele tem muita responsabilidade da Globo nisso, da TV Globo. E a gente pode dizer o mesmo. Eu acho que o sucesso da TV Globo e da Globo passa muito pelo sucesso do Washington, que liderou todo esse processo criativo e transformou o nosso break em conteúdo, em histórias marcantes, em marcas relevantes. Quantas marcas a gente criou com o Washington? E eu tenho uma história com o Washington Oliveto que eu guardo com muito carinho, porque eu estava nos primeiros anos ali do Fantástico, do quadro dos Gols Fantásticos, a gente fez um movimento, a gente trouxe um formato novo e tal. E aí um dia eu tô na rua, aí toco o telefone assim, um número desconhecido, eu atendi. Ele, Tadeu, aqui é o Washington Oliveto falando. Parece que o Washington Oliveto vai ligar pra mim assim, do nada. Aí ele foi falando, eu falei, eu acho que é verdade, meu. Ele falou, não, tem um negócio que você fez no Fantástico que eu gostei, eu queria fazer uma propaganda. A gente, quando o jogador perdia um gol feito, eu falava, Fulano, como é que você perde um gol desse? Esse gol até a minha mãe faria. E entrava a minha mãe de verdade, Dona Janira, velhinha lá, cabeça branquinha. Ela entrava lá e chutava, fazia o gol. E aquilo era divertidíssimo, né? E aí o Washington falou, eu queria fazer propaganda com a sua mãe. Eu falei, mas não pode fazer com a minha mãe, né? Porque a minha mãe tem que fazer... Se ela aparecer na propaganda, ela não vai poder mais aparecer no Fantástico e tal. Eu também não podia fazer propaganda, porque eu era da equipe do jornalismo da Globo e tal. No final das contas, ele fez uma propaganda inspirada nos Gols Fantásticos, inspirada em mim, na minha mãe. Imagina o tamanho do orgulho que é isso, né? A propaganda tinha lá o Tadeuzinho, tinha a mãe do Tadeuzinho com a cabeça bem branquinha. Muito bom. Isso eu vou contar para os meus netos. Contei para as minhas filhas, elas acharam o máximo. E vou contar para sempre essa história. Guardo com uma honra enorme. Além de ser um cara generoso, amigo e amado por todos, né? Eu acho que é uma unanimidade. E muito triste, né? Ver ele partir tão cedo. Mas eu acho que o que a gente sentiu nesses últimos dias, após a notícia, é que a indústria devolveu na mesma moeda a grandiosidade do nome Washington Oliveto para a nossa indústria. O Washington me seduzia, me espantava até pelo gosto pela vida, pelas ganas de viver que ele tinha. E isso era contagiante, não tinha bode, não tinha depressão. Ele estava sempre movimentando a gente, movimentando todos. Não à toa ele tinha esse condão de pegar a atenção das pessoas e estimular a inteligência delas, o melhor que elas tinham. Eu achei uma maldade o Washington sair e ir embora tão cedo da festa que ele animava. Oh, programa lindo, emocionante, né? Do jeito que ele merece, né? Ah, tão bom, né? Tão bom relembrar tanta coisa boa. Verdade. E olha, eu quero saber, segura essa emoção. Você falou que ia ficar até o final do programa, linda e plena. Mas o zóio já tá assim, ó. Cada palavra que ela dá, uma lágrima cai. É. Me conte uma coisa. O que é que o Washington Oliveto significa pra você? Eita, assim você quebra minhas pernas, né? Mas... Abre o coração. Então vamos fazer o seguinte, eu fiz um texto em homenagem a ele, né? Que escrevia tão bem. Claro que assim, é uma singela homenagem, que eu não chego nem aos pés do W, mas eu fiz um texto que conta um pouco dessa minha história com ele, de como tudo começou e das coisas mais bacanas que a gente viveu juntos. Bora ver? Ah, fiquei curioso, bora ver. O ano era 2004. Eu, uma repórter no início da carreira,
Você, o maior gênio da sua profissão. Fiquei nervosa, é claro, porque naquela época eu não entendia bulhufas de mercado publicitário, mas você, eu sabia quem era. Cheguei a acanhar da W Brasil, meio bexificada por estar ali, num lugar considerado um templo entre as agências de propaganda brasileiras. Eu sabia do privilégio que eu estava tendo ao pisar ali e da responsa que eu tinha nas mãos ao entrevistar um cara do tamanho de Washington Oliveto. E você, gentilmente, como era de costume, me deu a entrevista, cheia de recortes que ficariam eternizados no tempo. De lá pra cá, 20 anos se passaram e muitos outros bate-papos vieram, sempre regados a muitas gargalhadas. Como rimos juntos. Sempre tivemos muitas afinidades, né? E uma delas era essa, a de justamente não se levar tão a sério e saber rir de si mesmo. Se na TV a gente tinha uma história, por trás das telas construímos mais que isso. Construímos uma relação de afeto e admiração. Uma amizade genuína. E é isso que vou levar para sempre no meu coração. Você tem muitos dons. Ok, eu não consigo falar de você no passado, porque você ainda é muito presente na minha vida e no legado que nos deixou aqui. Mas eu diria que o seu maior dom é fazer com que os seus amigos se sintam especiais. Você tem o dom de tirar o melhor das pessoas. E isso é lindo, é generoso, é gigante. Isso é muito Washington Oliveto. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. E assim, com o coração cheio de amor, a gente encerra o nosso REC de hoje, esse REC tão especial para esse cara que merece muito, Washington Oliveto. Ai, sem dúvida, o programa mais difícil que eu já fiz na vida. Fique em paz, viu? E eu quero agradecer ao Museu da Energia, que nos recebeu super bem pra gente fazer essa homenagem, tá? Muito obrigado. E amiga, que bom ouvir suas histórias também, ouvir a galera toda comentar. Verdade. Você viveu tantas histórias com ele, né? Agradecer essa turma toda que se disponibilizou a falar. A gente sabe que num momento muito difícil, muitos eu conheço pessoalmente, sei, né? A gente compartilha do mesmo amor que é o cordão umbilical que nos une, que é o Washington Oliveto. E é isso, espero que ele de onde estiver tenha gostado muito, né? Ah, com certeza. Um beijo, Washington Oliveto. Tamo juntos. Viva Washington. Os rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar.